Oi, tudo bem? O videoaula de hoje é sobre treinamento de corrida. Se você tem interesse em começar a correr, se acomode e desligue todas as distrações. Meu nome é Vinícius Arte e seja bem-vindo a mais um vídeo da série Primeiros Passos, o DNA do treinamento. Como começar um treinamento de corrida em 10 passos? Antes de eu te responder essa pergunta, algumas questões têm que ser levadas em consideração. A primeira é o seu histórico de saúde, segundo, nível de condicionamento físico e terceiro, os seus objetivos com a corrida. A combinação de todas essas variáveis é que vai definir uma melhor estratégia para o seu início. Por isso a importância de algum professor de educação física para te orientar nesse momento. Então, para você se enquadrar nessa metodologia que eu vou passar, você tem que estar nas seguintes condições. Primeiro, não ter nenhuma doença ou lesão mais séria. Segundo, ter um nível de condicionamento físico muito baixo. E terceiro, que seu objetivo não seja competitivo, seja apenas fazer alguma atividade e manter a saúde em dia, ok? Se você não estiver dentro dessas três condições, provavelmente terá que ser feita alguma adaptação no seu treino. Para introduzir o assunto, eu vou aproveitar e linkar com a pergunta de uma seguidora nossa, a Juliana, para você entender melhor a lógica dessa progressão. E a pergunta dela foi a seguinte: sempre quis participar de grupos de corrida, mas se eu não consigo correr nem por 5 minutos, como eu devo proceder? A pergunta dela, bem provavelmente, seja sua dúvida também. Como começar a correr se você consegue apenas alguns segundos ou poucos minutos? De uma maneira geral, a solução é bem simples. O que você vai fazer é alternar caminhada com corrida. Mas eu vou explicar cada passo e cada detalhe dessa metodologia com uma apresentação que nós montamos para facilitar o aprendizado. Se você nunca correu ou consegue correr por poucos minutos, vem comigo. 10 passos para começar a correr. O primeiro passo, na verdade, é dar vários passos contínuos, ou seja, correr, porque você só vai aprender a correr e depois melhorar a sua corrida correndo. Então, o primeiro passo é você correr pelo tempo que conseguir e cronometrar. Então você me pergunta, mas e se for só 1 minuto? Não tem problema, é o tempo que você conseguir. Você vai marcar no relógio exatamente quanto tempo deu, porque esse primeiro passo é uma espécie de teste, para ver quanto tempo de corrida contínua você consegue. A partir daí, vamos fazer uma progressão. O segundo passo é caminhar o dobro do tempo que você correu. Nós vamos fazer inicialmente uma proporção de 1 para 2, ou seja, se você conseguir correr 1 minuto, vai caminhar 2, corre 1 e caminha 2. E assim sucessivamente, alternando e sem intervalo. Se você conseguir correr um pouco mais, como 2 minutos contínuos, vai caminhar 4. Se conseguir correr 3, vai caminhar 6, sempre alternando. Então, recapitulando, você vai fazer o teste de corrida e digamos que aguentou 2 minutos. Agora, ao invés de parar, você segue caminhando. Mas não é uma caminhada quase parando, é uma caminhada acelerada. Aí vai caminhar o dobro do tempo da corrida, que no caso deste exemplo seria 4 minutos. Qual o tempo total? Nossa meta para a primeira semana vai ser de 20 a 30 minutos, combinado? Se vai ser 20, 20 e poucos ou 30 minutos exatos, vai depender da sua disposição no dia. Vai depender também da sua resposta a esse novo estímulo de treinamento e outros fatores, mas vamos prosseguir. Você vai fazer essa metodologia 3 vezes na semana, em dias alternados, para dar um descanso para a musculatura, já que você está iniciando e não tem muita resistência muscular, nenhuma capacidade de recuperação mais treinada. Pode ser segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, enfim, como ficar melhor para você. Mas atenção, como eu falei no início, você só vai melhorar a sua corrida correndo, portanto a frequência é importante. Tente fazer pelo menos esses 3 dias e aos poucos você pode aumentar a frequência se quiser.
Não vai adiantar nada fazer um dia dessa metodologia e dizer que ela não funciona, pois não vai funcionar mesmo, precisa de repetição. Quanto tempo você vai ficar realizando o segundo passo? Depende daqueles fatores: histórico de saúde e nível de condicionamento físico, e também se a nutrição está adequada. Portanto, cada pessoa tem o seu tempo de evolução, conforme seu histórico e hábitos diários. Talvez uma semana seja suficiente, talvez precise 2 ou até mais para evoluir ao próximo passo. Mas como saber qual é o momento? Quando essa proporção de 1:2 estiver fácil, quando você estiver recuperando o fôlego bem antes de finalizar a caminhada, ou até mesmo achar que consegue correr mais tempo contínuo, é o momento de evoluir. Terceiro passo. No terceiro passo, você vai fazer um teste igual ao primeiro. Cronometra o tempo máximo de corrida contínua que conseguir, que certamente vai ser maior que o primeiro, e registra. Então, vamos ao quarto passo. Agora nós vamos modificar essa proporção. Você vai correr o mesmo tempo, você vai caminhar o mesmo tempo que você corre. Passamos a fazer 1:1, ou seja, se você conseguir 5 minutos de corrida, vai caminhar 5 também. Corre 5, caminha 5 e segue alternando até fechar os mesmos 20 a 30 minutos. Se correr 6, vai caminhar 6, se correr 7, vai caminhar 7 e assim por diante. Quando progredir do quarto passo, mesmas percepções do segundo, quando achar que consegue correr mais tempo ou recuperar o fôlego bem antes do final da caminhada. Então, isso pode levar alguns treinos ou algumas semanas, depende do seu histórico e hábitos diários. Quinto passo. Nada mais é do que repetir o teste dos passos 1 e 3, que novamente deverá apresentar um tempo maior. Sexto passo. Novamente vamos mudar essa proporção, passando a fazer agora 2:1, ou seja, se você conseguir correr 10 minutos contínuos, vai caminhar 5, corre 10 e caminha 5, alternando, mas com a diferença que tem que ser até fechar 30 minutos. No segundo e quarto passo, você poderia ficar entre 20 e 30 minutos, mas agora no sexto vamos obrigatoriamente até os 30 totais. Por quê? Porque os estímulos têm que ser progressivos e você já estará com aproximadamente um mês de treinamento ou mais, então você vai conseguir com certeza. Quantos treinos ou semanas no sexto passo vai depender daqueles mesmos fatores, então a orientação também é a mesma. Quando a sua percepção de esforço dessas proporções diminuir, você avança. Mas talvez você se pergunte, qual é a lógica dessa progressão? Simples, nós estamos aumentando o tempo de corrida e diminuindo o de caminhada, gradativamente, até que você consiga fazer uma corrida contínua no tempo total. Mas um detalhe importante desses primeiros passos, você vai manter sempre o mesmo ritmo se for correr na rua, ou sempre a mesma velocidade se for correr na esteira. Nossa intenção agora não é aumentar a intensidade do treinamento, mas sim o volume de corrida, ou seja, duração. O aumento da intensidade vai ficar para um segundo momento que eu já vou explicar. Vamos então ao sétimo passo, que é o mesmo teste dos passos 1, 3 e 5. O oitavo passo é agora caminhar 1/4 do tempo que você corre. É uma proporção de 4:1, ou seja, se você conseguir correr 16 minutos contínuos, vai caminhar 4. 16 de corrida, 4 de caminhada. Nesse passo, como você estará fazendo tempos de corrida maiores, se passar dos 30 minutos totais e estiver se sentindo bem fisicamente, não tem problema. Pode passar até uns 45 totais, alternando nessa proporção de 4:1. Então, vamos ao nono passo. O nono passo, além de ser aquele mesmo teste novamente, ele é também um desafio. O desafio é você correr 25 minutos contínuos agora, sem alternar com caminhada. Digamos que é uma prova final,
após esse período de 1 a 2 meses de treinamento nos outros passos. Se você passar na prova, está apto ao 10º passo. Mas antes do 10º passo, algumas considerações gerais. Não necessariamente você vai passar por todos os passos. Pode ser que você evolua rapidamente e acabe fazendo poucas sessões de treino em cada passo ou levando mais meses para passar por todos. Mas não tem problema, cada um evolui no seu ritmo. É só seguir a metodologia que você consegue. Quanto à intensidade, quando você chegar nesses 25 ou 30 minutos de corrida contínua, digamos que é um momento divisor de águas, porque você pode progredir em uma segunda etapa de treinamento, tanto para um aumento de velocidade, ou seja, diminuir o seu tempo de corrida para uma determinada distância, ou progredir para um aumento na duração da corrida, fazendo distâncias maiores. Mas esse é um tema para uma outra aula. Bom, depois de você ter passado pela prova dos 25 minutos, o 10º passo é você se dar os parabéns, pois você já é um corredor. 25 minutos é um ótimo tempo de corrida. Mas, além disso, chegando nessa etapa, você é um vencedor. Porque um vencedor é quem traça uma meta e cumpre, independente das dificuldades que certamente vão surgir ou do tempo que se leve para chegar lá. Quando você chegar nesse 10º passo, eu ficaria muito feliz se você compartilhasse conosco esse momento, porque todo o nosso esforço na produção de conteúdos é justamente para que você possa alcançar os seus objetivos. Então é só você entrar em contato com alguma das nossas páginas ou no nosso site, que nós já ficaremos imensamente gratos, combinado?